Bom, pessoal, continuando com a nossa 8ª aula, agora sim, preparada a planilha, agora sim nós vamos fazer este sensacional dashboard. Nós vamos fazer esse sensacional dashboard, né, numa nova planilha que nós vamos criar naquela pasta da aula 8, tá legal? Então, voltando lá para a pasta, né? Mais uma vez para vocês verem isso aqui, mas já nós vamos chegar nesse gostinho, né? Então, a partir dessa pasta, que nós usamos toda a primeira parte da aula para customizar, para implementar novos recursos, para torná-la mais atrativa aí, com mais informações para fazer o dashboard. Olha lá, eu já salvei com o nome de aula 8 resolvida, né? Então, eu vou criar uma nova planilha. Essa nova planilha, como a gente sabe, ele chama com Plan 1. Eu vou clicar aqui e vou renomear para Dashboard. Chique, né, gente? Dashboard. Agora, olha só. Olha qual vai ser a minha técnica. A gente vai fazer, né, nós vamos fazer, deixa eu voltar lá. Nós vamos fazer esse dashboard, tá? Utilizando os gráficos dinâmicos. Né? O gráfico dinâmico, como eu comentei com vocês, ele nada mais é do que uma tabela dinâmica na planilha com um gráfico. Então, qual vai ser a minha estratégia aqui? Eu vou criar todas essas tabelas dinâmicas a partir da coluna Z, né? Na coluna Z, para arrastar, para fazer os gráficos, aqui do lado esquerdo, aqui a partir da coluna A, tá legal? Então, o primeiro gráfico que nós vamos fazer, depois, conforme for andando a aula, eu vou aqui formatando, vocês vão ver que tem alguns recursos bacanas, eu vou aqui formatando aqui a planilha. Vocês não precisam fazer o dashboard exatamente como o meu, vocês podem fazer como vocês bem entenderem, né? Tem um pessoal que faz o dashboard com uma precisão milimétrica. Eu vou aqui meio que no olhômetro, né? Vocês não precisam fazer exatamente do mesmo jeitinho, tá legal? Mesmo porque eu não distribuí o logotipo da TUF Imports. Pô, que falha, né? Mas aí vocês podem incluir qualquer imagem. Então é importante, antes da gente começar, se você não começou, dá uma paradinha agora, né? Escolhe uma imagem para colocar como logotipo, né? Também, se não quiser colocar, tudo bem, não vai ser isso que vai influenciar a aula, tá legal? Então eu vou voltar lá para a planilha, dashboard. Então, qual vai ser a minha estratégia? Desculpa, eu esqueci. O primeiro gráfico que a gente vai fazer vai ser esse aqui, importações por ano. Então vai ser um gráfico de rosca, vou usar a rosca, olha lá, onde eu vou ter o total das importações realizadas para cada ano. Então eu vou fazer um gráfico dinâmico, com isso aqui, e vou colocar esse gráfico aqui para o lado esquerdo. Então presta atenção aqui na minha técnica. Indo aqui para a planilha, eu vou clicar aqui na coluna Z5, vou aqui na célula, vou fazer a partir da célula Z5, olha lá, né? Caixa de nome Z5, poderia até ter digitado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, inserir. Antes disso, desculpa, esqueci. Eu vou selecionar aqui todas, para facilitar a minha vida, já que vocês aprenderam isso, né? Já que a gente aprendeu isso, eu vou clicar aqui na planilha, ó, de A3, desculpa, hein, gente, de A3 até L, até L 201, ó, de A3 até L 201, eu vou chamar de dados. Então, nomeei esta área da planilha. Aliás, não, desculpa, de A3, não, peraí, que eu fiz uma besteirinha aqui. Não, desculpa, é de A2, agora sim. Gente, mil desculpas. Para fazer as tabelas dinâmicas e os gráficos dinâmicos, a gente precisa selecionar as legendas. Estou até falando baixo, que já foi a segunda vez que eu erro aqui. Que falha, hein? Que falha. Desculpa aí, gente. Então, ó. Então, é de A2, né? De A2 até L 201, né? Eu vou chamar aqui de dados. Tá? Tudo bem? Se você já fez, você pode criar com outro nome. Fica à vontade. Então, isso aqui vai ser o dados. Bom, voltando lá para o dashboard. Estou lá aqui na Z5. Olha como é que a gente faz. O gráfico dinâmico, assim como a tabela dinâmica, estão aqui no menu inserir, né? Isso aí a gente já viu um pouquinho na semana passada. Então vem aqui, inserir, gráfico dinâmico,
Aqui eu tenho gráfico e tabela, ele já faz isso, não sei porquê, mas ó, é aquele que ele colocaria a tabela junto com o gráfico. E aqui só no gráfico ele vai separar os dois, né? Gráfico dinâmico. Aí ele vai pedir a tabela ou intervalo de dados. A tabela ou intervalo de dados. O que eu faço? Eu volto aqui para a lista ordem e filtro, aperto F3 e escolho dados. Olha lá, eu não preciso ficar selecionando. E ele vai fazer naquela planilha existente. Olha lá, naquela planilha existente, agora ele usa a planilha existente, na Z5, que foi onde eu havia colocado o meu cursor, tá? Então vamos lá. Agora então, ele já fez, ó, aqui é o gráfico e aqui é a planilha, aqui é a tabela dinâmica. Fácil, né? Então olha só, o que nós vamos fazer aqui? No rótulo de linha, no eixo da categoria X, a gente vai colocar os anos. Então, eu posso clicar no ano e arrastar até aqui o eixo da categoria X, né? Então, o que acontece? Ele vai colocar uma vez só cada ano, tá? Vai agrupar todos os anos. E nos valores, no somatório de valores, que é o que aparece aqui originalmente, eu clico o valor e arrasto até somatório de valores. Olha lá, já ficou o gráfico. Agora, o que é que nós vamos fazer? A gente vai pegar este gráfico, ó, conforme você tira aqui, né? Ó, a gente vai pegar este gráfico e nós vamos formatá-lo. Ó, só uma coisinha, gente, ó. Se você tirar aqui o lista de campos, você vai ver que aqui, ó, na Z5 e na AA5, ele ficou os valores, tá? Então, deixa eu até mostrar uma coisinha, vou até trazer aqui mais perto. Então, olha só. Então, agora a gente vai dar uma formatada nesse gráfico. Vamos fazer algumas coisinhas aqui bacanas. Bom, primeira coisinha. Eu já desliguei a lista de campos aqui, porque ela estava bem na frente, né? Desliguei aquela lista de campos. E vou desligar também a lista de botões, né? Quais são os botões de campos? São esses botões que permitem vocês fazer alguns filtros. A gente não vai utilizar esses botões, porque nós vamos ter vários gráficos. Se a gente fosse utilizar esses botões, teria que usar um a um. Essa que é a cereja do bolo. A gente vai fazer botões que vão mexer com todos os gráficos ao mesmo tempo. Aguardem. Então é assim, eu desligo os botões, eu oculto os botões, tá? Agora vamos mexer um pouquinho nesse gráfico. Eu venho aqui, quando eu estou com ele selecionado, né? Eu posso vir aqui em ferramenta de, sei lá, de design, né? Aí eu tenho aqui alterar o tipo do gráfico. Eu posso alterar o tipo do gráfico. Eu tenho aqui dentro da categoria pizza, né? Eu tenho coluna. Tá? Então aqui eu venho coluna. Belezura? Poxa, mas ficou um negócio meio estranho, né? Esse coluna aqui sem os valores, sem nada, né? Então aqui você pode escolher outros tipos. Ó, você já tem alguns tipos, né? Fica a teu critério utilizar os estilos. Você tem vários estilos aí, estilos muito bacanas. Ó, tem um estilo aqui, né? Tem alguns estilos, deixa eu ver qual que era. Tem estilos lindíssimos aqui, né? Você pode utilizar, né, alguns estilos. Tem estilos que já vem em porcentagem, né? Então você pode usar aqui os estilos, né? Ou aqui você também tem um botão de estilos. Ó, se você vier aqui, você vai ver que você também tem alguns botões de estilos, né? Eu vou utilizar, qual que eu vou utilizar? Esse aqui acho que é bonito, Ah, que beleza. Então ele já fez aqui o ano, tem a porcentagem. Não, mas não gostei muito dele não, deixa eu ver se tem um outro aqui. Não, esse aqui, acho que é esse aqui mesmo, é o mais bonitinho que tem, né? Fica à vontade. Você sabe que eu não gosto muito do gráfico de de rosca, né? Mas tudo bem, tá aqui então o gráfico de rosca. Então, outras coisas que nós vamos fazer. Então aqui nesse estilo, ele já colocou o ano aqui, e ele já colocou também a porcentagem. Então eu vou vir aqui no botão mais, e o botão mais é o botão de elementos do gráfico, né? Então, se ele já colocou o ano aqui, eu não preciso ter essa informação repetida. Então, eu vou desligar a legenda, tá? Tá? Em rótulo de dados, eu tenho uma setinha para cá. Eu clico na setinha para cá, eu tenho texto explicativo, que já está aparecendo. Não, deixa eu voltar aqui. Né? Eu vou vir aqui em rótulo de dados, eu tenho mais opções. Né? Quais são as opções? Eu posso aqui colocar o valor,
Posso aqui colocar o valor, mas aí fica muita informação, né? Fica muita informação. E eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar a porcentagem. Tá? Eu posso também colocar como separador, ao invés de nova linha, eu posso colocar espaço em branco. Tá certo? Então aí ele ficou mais ou menos aqui os valores. Só que deixa eu ver uma coisinha, deixa eu ver, acho que nova linha fica melhor. Isso, nova linha fica melhor. Então o separador eu coloquei nova linha. Então ele ficou os anos e os valores, tá? Os anos e os valores, tá bom? Bom, aqui é o seguinte, esse total aqui como título não me diz nada, né? Então eu vou clicar aqui no total, né? E vou colocar aqui importações por ano, tá? Importações por ano, tudo bem? Bom, alguns detalhezinhos aqui importantes. Você viu que os valores ficaram lá com casas decimais, né? Isso aqui talvez polua um pouquinho para um gráfico, talvez não interesse muito. Qual que é o jeito mais fácil? Você vem aqui na tabela dinâmica que gera esse gráfico dinâmico, seleciona os valores, e você pode colocar ali no separador de milhares para colocar o pontinho, né? E diminuir as casas decimais, Então aí você vai diminuir tanto aqui na tabela dinâmica, como também no gráfico dinâmico. Olha lá, e você pode então fazer, né? E se você quiser, né? Tem outros estilos, fica à vontade para usar o estilo que você quiser de gráfico dinâmico, né? De cor, você tem várias coisas aqui que você pode mudar, né? Fica à vontade, tá bom? Vou tentar usar alguns estilos diferentes, exatamente para melhorar isso aí. Bom, o que mais que eu vou fazer aqui? Duas coisas importantes. Primeira coisa, e aqui também cosmética, mas em formatar, eu vou vir no contorno da forma e vou tirar o contorno, para ficar sem contorno, porque senão ia ficar com um contorninho ali, ó, ficou sem contorno, tá vendo? Outra coisa, eu vou dar um nome para esse gráfico. Esse nome do gráfico vai ser importante. Ó, cuidado com isso, né? Não pega. Esse nome do gráfico vai ser um detalhe importante. Como é que eu faço para dar um nome para o gráfico? Né? Quer dizer, um nome interno, um nome para o objeto. Esse objeto aqui, como é que eu faço? Eu clico no gráfico com o botão direito. Vai aparecer esse menu aqui de atalho. Aí eu venho aqui em opções de gráfico dinâmico, e ele aparece ali, ó, tabela dinâmica 1. Tá? Eu vou colocar aqui importações ano, tudo junto. Então isso aqui o que é? É o nome da tabela, daquele objeto que está ali na planilha. Tá? Isso aqui vai ser importante, né? Hoje nessa aula nós estamos dando nome aos bois, né? Estamos dando nome aos bois. Então está aqui o meu gráfico. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu posso diminuir, né? Que eu não preciso de um gráfico desse tamanho, né? Posso diminuir. E eu vou arrastar até a célula A5. Né? Eu vou arrastá-lo até a célula A5. Vem. Vou colocar então aqui a partir da A5. Né? Vem cá, cara. A partir aqui da célula A5. Né? Eita, que beleza! E vou diminuir até a coluna D. Até aqui a coluna D. Tá bom? Depois qualquer coisa a gente melhora isso aqui. Então tá lá. Importações por ano. Que beleza! Então fizemos o primeiro gráfico que vai compor aqui o nosso dashboard. Tá? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Isso, tá? Bom. Então vamos lá. Continuando agora. O próximo gráfico que a gente vai fazer vai ser esse aqui da sazonalidade mensal. Então como que vai ser? Eu vou ter aqui mês a mês, né? Duas informações. O valor do faturamento, que é a soma do valor por mês, né? E outra informação que vai ser a margem de lucro, tá certo? Então, olha só, eu vou criar um novo gráfico dinâmico, e nesse novo gráfico dinâmico, olha só, eu vou pegar essas duas informações agrupadas por mês. Então vamos lá, vou voltar aqui na planilha, agora o que eu vou fazer aqui? Vou pular aqui uma linhazinha. Então, se você estiver acompanhando comigo direitinho,
eu vou vir aqui na célula Z11. Z11. Repeteco. Agora acho que começa a ficar um pouquinho mais fácil. Inserir, né? Gráfico dinâmico, tá aqui. Aí tabela intervalo, lista, ordem, filtro. Como nós já nomeamos, eu aperto F3 e coloco dados. Essa dica é sensacional. Ó, dados, já tá lá. Então ele vai fazer naquela planilha, na dashboard, a partir da célula Z11. Deixa assim. Ok. Você até poderia colocar esses dados em outros lugares, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer agora? Agora vai ser, a sazonalidade é mensal. Ou seja, é mensal. Os meses estarão na categoria X. Então, clico aqui no mês e arrasto até a categoria X. Tá certo? Então, já fez aqui, ó. Já agrupou uma vez só cada mês. Tá vendo? Eu vou até avançar aqui. Então, já pegou aqui uma vez cada mês. Tá bom? Aí eu vou pegar o valor e vou arrastar até a soma de valores. E vou pegar o lucro e vou arrastar até debaixo dele. Ah, que beleza! Olha só, galera, nesta aula a gente já está revendo alguns conceitos que a gente viu semana passada. Tabela dinâmica. Ó, eu teve até um colega aí das turmas que me falou que recentemente foi fazer um teste de empresa e precisou de tabela dinâmica. Pô, que coisa chata. Então aqui, melhorando um pouquinho mais. Então, aqui o que é soma de valor, eu vou chamar de faturamento. Porque no gráfico vai aparecer isso. Faturamento. Tá? E aqui no que é lucro, soma de lucro, eu vou colocar aqui só margem de lucro. Tá? Margem de lucro. Tá? Beleza? Ó, você já viu que já ficou ali na legendinha aqui do gráfico, tá bom? Outras coisas que a gente vai fazer, porque eu vou colocar valores, eu vou melhorar isso aqui, então eu vou pegar esses valores, como eu fiz ali em cima, eu vou formatar com separador de milhares, e vou zerar as casas decimais, que aqui realmente não está me interessando. Tudo bem? Então, à medida que eu fui mexendo aqui na tabela dinâmica, você viu que o gráfico já mexeu automaticamente lá. Bom, aqui eu estou na guia página inicial. Então, agora, para mexer com o gráfico, duas coisinhas. Primeiro, quando eu estou com a tabela dinâmica aqui selecionada, aparece aqui para mim do lado direito, ferramentas de tabela dinâmica. Você está vendo ali. Então, eu venho aqui em analisar. E o que eu vou fazer aqui? Selecionando aqui na tabela, olha só, eu vou pegar aqui e vou... Não, desculpa, em analisar. Opa, tá. Eu vou vir aqui na tabela, então, o que eu vou fazer aqui? Opa, agora sim. Cliquei na tabela, em analisar. Ó, cliquei no gráfico. Aí veio aqui analisar verdinho, estava na tabela estava roxinho. Então, aqui em verdinho, agora eu achei. Então, cliquei no gráfico. Eu vou desligar os botões de campo, ocultar, para ele sair daqui. E se você quiser, também pode desligar a lista de campos, como eu não vou mais utilizar aquilo ali. Então, o que nós vamos fazer mais aqui? Vamos mexer nesse gráfico. Então, aqui, eu vou vir aqui, ó, estilo do gráfico. Vamos usar outros estilos, vamos aproveitar aqui e utilizar outros estilos. Ó, esse aqui é bonitão, ó. Que beleza. Então, tá, coloquei aqui. E outra coisa que nós vamos fazer aqui vai ser o seguinte. Vamos mexer esse gráfico para gráfico de linhas. Porque como eu expliquei na semana passada, o gráfico de linhas, ele mostra o desempenho, né? De uma ou mais variáveis ao longo do tempo. E aqui eu tenho o tempo, né? Eu tenho os meses. Então, o que eu vou fazer aqui? Com o gráfico selecionado, em ferramentas de gráfico e não tabela dinâmica, essa que foi a confusãozinha que eu fiz, eu venho aqui em Design e alterar o tipo do gráfico. Do tipo de colunas, eu vou mudar para o tipo de linhas. Tem que ser coerente, pelo que eu falei semana passada, tem que ser coerente. Então, aqui eu mudo para o tipo de linhas e dou um OK. Então, ele já mudou ali para o tipo de linhas, tá? Se você quiser, ó, tem um outro tipo aqui mais bonitinho, gente. Ó, esse aqui, ó. Esse estilo aqui fica mais bonitinho, ó. Que beleza.
Muito bom, muito bom. Que mais que eu vou fazer aqui? Que mais que eu vou fazer aqui, ó? Eu venho aqui no elementos do gráfico, ele não apareceu o título do gráfico, eu vou fazer um título do gráfico, ó, então clique aqui no elementos, título do gráfico. Aqui no título do gráfico eu vou colocar sazonalidade mensal. E eu não sei, fica muito a critério, muitas coisas que a gente está falando aqui é muito assim, perfumaria, né? Fica muito a critério de vocês, ó. Fica bacana, se vocês quiserem, aqui no elementos do gráfico. Na legenda, que eu não vou desligar a legenda, como fiz anteriormente, na legenda eu vou colocar a legenda na parte superior. Muita gente usa, ó, na parte superior. Belezinha? Belezinha? Tá aqui o gráfico, olha lá, tá aqui o gráfico. Simples, fácil, gostoso, com os numerinhos aqui. Se você quiser, você pode clicar nos números, pode mudar a cor, pode formatar, como você bem entender. Duas coisas importantes aqui para nossa aula. Duas coisas importantes. Uma que também não deixa de ser meio cosmética. Botão direito, seleciono o gráfico, em formatar. Tiro o contorno da forma, sem contorno. Dá para ele ficar assim, sem contorno. E outra coisa, botão direito, opções de gráfico dinâmico e vou dar um novo nome para ele. Então qual vai ser esse aqui? Vai ser sazonalidade mensal. Então esse aqui é o nome do objeto. Já já vocês vão ver isso aqui. Então assim, eu vou pegar esse gráfico e vou arrastar, né? Vou colocar até lá no canto, vou fazer o seguinte. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse gráfico. E vou colocá-lo, né? Embaixo do gráfico de rosca, eu vou pular uma linha aqui, ó, e vou colocar a parte, ó, vou pular a linha 23, vou deixar a linha 23 em branco, tá? E vou colocar esse gráfico, deixa eu só, não gostei muito do tamanho desse aqui. Isso. E vou aumentar o tamanho desse gráfico até a coluna P de pato. Vai ficar bem grandão, terminando com a coluna P. Aliás, o meu dashboard ele vai terminar aí, tá certo? Mas ele está muito alto, Então eu vou diminuir um pouquinho a altura dele. Vou deixá-lo terminando na linha 36. Vocês fiquem à vontade para você fazer como você bem entender, tá? Então terminei aqui na linha 23. Então aqui ele ficou um pouquinho mais compridinho. Calma que depois vai ficar melhor. Calma que a gente ainda vai melhorar. Não fica se preocupando ainda não, que a gente vai melhorar, a gente vai mudar um pouquinho mais isso aí. Bom, fizemos os dois primeiros gráficos. Agora, nós vamos completar aqui do lado direito com aquele gráfico do agrupamento, né? Do faturamento, desculpa, com mês e continente, né? Por mês e continente. Então, nesse novo gráfico, olha só, eu vou lá na minha área de dados, eu vou voltar aqui na minha área de dados, não sei se, desculpa se ficou meio confuso, né? No curso inteiro a gente sempre tentou fazer uma coisa menor, mas fica meio difícil tentar colocar tantos objetos assim, junto no mesma planilha, né? Vocês percebam agora, né? Mas agora tá todo mundo craque. Então, eu vou pular mais uma linhazinha aqui e vou fazer um novo gráfico dinâmico. Ó, novo gráfico dinâmico. Nessa altura do campeonato, o pessoal está ficando craque aqui. Novo gráfico dinâmico. De novo, eu venho na lista e ordem, né? Aperto F3 para escolher dados. Se você quiser ficar selecionando toda hora, né? Fica à vontade, né? Mas você percebeu a vantagem de a gente usar nome nas células, né? Que vantagem, né? Danado desse professor, só fala isso na última hora, né? Então, olha, dados, e peguei, deu ok ali. Então é o seguinte, como que nós vamos fazer agora? Olha lá, o mês, ele continua vendo no eixo da categoria X, né? Continua vendo o eixo da categoria X, né? A gente vai trabalhar com um outro tipo de gráfico agora, que vai ser o colunas sobrepostas. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar nas legendas o continente, tá? Legenda continente. Opa, vem cá, continente. Legenda o continente, tá certo? Então já ficou ali, ó, uma vez cada continente. E no valor, esse aqui também vai ser faturamento, tá? Vai ser faturamento. Então vou pegar aqui o valor, o campo valor, e vou arrastar até a soma de valores.
Que beleza, olha lá, facinho, né, gente? Facinho, facinho. Bom, seguinte, tá ali o gráfico, tá aqui a minha tabela dinâmica, né? Como eu já sei, então, só para melhorar aqui, eu vou selecionar todos esses valores. De novo, eu vou lá no separador de milhares, vou diminuir as casas decimais, né? Nem me preocupei ali com o sustenido que ficou ali, né? E tá aqui o gráfico, tá aqui o gráfico. Agora vamos dar um tapinha nesse gráfico, Então seleciono o gráfico, né? Porque só quando eu seleciono o gráfico que vem as ferramentas do gráfico. Quando eu estava ali, ó, a diferença. Quando eu estou com o cursor em qualquer lugar da tabela, fica ali ferramentas de tabela dinâmica. Quando eu clico no gráfico, ferramentas de gráfico dinâmico. Você vê que muda automaticamente ali em cima. Então agora eu venho aqui em analisar, posso desligar esses campos, posso desligar os botões né, que depois vocês vão ver, e aí vamos dar um tapinha nesse gráfico. Então primeira coisa aqui, eu venho no design, vou alterar o tipo do gráfico, vou usar de barras, como eu comentei na aula semana passada, sempre que você mede tempo, né, comparações com tempo, barras é um gráfico interessante. E eu vou utilizar esse aqui, ó, esse barra aqui, não 100%, que acho que ele aí muda um pouco o tamanho. Barras empilhadas, né? Porque na realidade não é empilhada, né? Uma na frente da outra, mas tudo bem. Ó. E aí, ok. Ei, que beleza, já mudou aqui. Eu posso vir aqui no estilo, né? Estilo, posso mudar aqui, ó, tem um estilo bacanão aqui. Ah, que bonito, que bonito. Olha só, estilo bacanão. Venho aqui no elementos do gráfico e vamos dar uma melhoradinha nesse elementos do gráfico. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou colocar título, né? Vou colocar título do gráfico, né? Desculpa, título, cadê título? Título do gráfico, né? Eu vou colocar o título do gráfico e no título do gráfico eu vou colocar então faturamento por mês e continente. Faturamento, né? Mês versus continente. Beleza? Ó, na legenda eu venho aqui no elementos do gráfico, na legenda, cadê? Legenda. E vou colocar na legenda a parte superior também. Tá? Se você quiser mexer nas linhas de grade, ó, você pode desligar, ligar a linha de grade. Fica à vontade, tá bom? Bom, esse gráfico aqui, outras duas coisinhas. Em formatar, eu tiro o contorno da forma, né? Isso aqui é cosmético. Mas uma coisa importante aqui, botão direito, opções do gráfico. Olha lá, em vez de tabela dinâmica 3, né, estamos fazendo uma, você está vendo que ele está numerando, né, eu vou colocar ali faturamento mês continente. Mês continente. Estou colocando tudo junto, tá? Isso aqui não vai fazer diferença, que é só um nome interno, tá? Nome interno. E agora o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou alinhar esse gráfico, ó. Então aqui ficou. Eu vou diminuir esse gráfico para ele ficar a partir da coluna P, né? A partir da coluna P, na realidade, ó. Desculpa aqui, gente. O gráfico da sazonalidade, ele vai antes da P, tá? Vai dar antes da P. Tá? Vai até aqui a P. E esse aqui, ele vai ficar, ele vai ficar aqui a partir da P, ele vai terminar aqui na P36, e eu vou fazer ele a partir da P5, né, da P5, então ele vai ficar bem grandão aqui, ó. Vai ficar mais ou menos alinhadinho, né, entre o 4 e o 5, isso, entre o 4 e o 5. Tá? E eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele, ele vai terminar na coluna T. Vai ficar mais estreitinho aqui. Calma que depois a gente vai melhorar ainda. Tá? E vocês também podem redimensionar como vocês bem entenderem. Então tá aqui, né, o gráfico aqui, a partir do Q5 até mais ou menos o T36. Tá? Depois do T36, depois a gente dá um jeito final. Tudo bem? Bom, então até aqui nós já fizemos 3 gráficos dinâmicos. Um de importações por ano, um de sazonalidade mensal, onde a gente comparou o faturamento e a margem de lucro,
e outro de faturamento por mês e continente, que a gente está vendo o faturamento total aqui por mês, e separado por continente. Ah, um detalhe. Você percebeu aqui que ele ficou de 1 a 12? Ó, de 1 até 12, né? Se você quiser ver o contrário, porque a gente começa a ler de cima para baixo, né? Como o padrão dos gráficos, qual é? Começar da intersecção aqui dos eixos, né? Começar da intersecção. Então, sempre começa do valor menor para o maior, né? Sempre começa do valor menor para o maior. Por isso que ficou, às vezes, de repente você pode querer, como a gente lê de cima para baixo, você quer começar do mês 1, né? Porque aqui são os meses. Então, olha só o que você pode fazer, gente. Esqueci esse detalhe. Olha que bico. Você clica aqui, selecionou o eixo Y, né? O eixo Y, lembra? Eixo X, eixo Y. Se você clicar com o botão direito, você vai já ter uma opção aqui, quer ver de... Opa, não, peraí. Formatar eixo, tá? Em formatar eixo, você vai ter, não é aqui em formatar eixo, não. Peraí, seleciono. Se eu simplesmente vier aqui na página inicial, não. Peraí, opa. Ih, gente, tem um jeito aqui, daqui a pouco eu vejo aqui, se eu não tiro essa dúvida com vocês. Mas tinha um jeito facinho dele... Deixa eu ver uma coisinha. Bom, fico devendo isso, mas tem uma opção aqui que você... peraí. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode selecionar toda a planilha aqui. Em A a Z, inverter. Vi aqui na planilha da tabela dinâmica. Inverti do maior para o menor, de 12 até 1. E aqui, automaticamente, ele começou de 1 a 12. Desculpa, gente, eu estava no caminho errado. Não era o eixo que eu tinha que mexer. Era lá na tabela. E, felizmente, aqui eu fiz... Consegui. Que bom, gente. Desculpa fazer perder vocês perder um tempinho. Bom, então aqui, se você quiser também, né? Se você quiser. Caso contrário, você deixa, né, de 1 a 12 e não de 12 a 1. Né? Fica à vontade, né, como você quiser fazer, mas já invertemos aqui, Só para mostrar o recurso, Então, última parte aqui da aula, quer dizer, penúltima parte, né? Depois ainda tem mais coisa para fazer aqui. Nós vamos fazer o total, a terceira vai ser o total do fator do lucro. Vamos falar agora de lucro, né? Vamos usar um pouquinho o lucro. Total do lucro por país que a gente vai fazer aqui no meio, tá? Então aqui é o seguinte, gente, se você tiver o Excel, ó, vou clicar aqui, tá? Vou pular uma linha, cliquei na Z42. Se você tiver o Excel na versão 2016 ou 2019, quando você vier aqui em inserir, ele vai ter aqui no inserir uma opção de mapa. E nessa opção de mapa, você vai ter a possibilidade de fazer esse gráfico do lucro por país, né, em forma de mapa, tá? Então, infelizmente, eu estou aqui com o meu Excel, 2013, e nesse Excel 2013 eu não tenho essa opção de mapas, tá? Depois eu vou até mostrar para quem tem o Excel nas versões mais antigas, uma possibilidade de você fazer o mapa. Mas nessa possibilidade de fazer o mapa, ele não vai conseguir colocar na mesma planilha, vai ficar separado. Mas eu prometo para vocês que depois então a gente vai ver o mapa. Mas se você tiver, por um acaso, o Excel 2016, 2019, o que você faz? Você vem aqui no menu inserir
e você já vai encontrar ali uma opção que vai ter o mapa, né, para você inserir o mapa. Aí assim, é muito facilzinho, de acordo com os dados que você vai ter, ele vai fazer, ele vai pedir o mapa, e de acordo com os dados ele já sabe se é mapa mundi, se é mapa do Brasil, se é mapa da cidade, né? Anote aí, você vai em inserir mapas coroplético, mapa coroplético, nossa, que coisa. E aí é só você selecionar os dados e fazer, tá legal? Como a gente não tem o Excel 2013 nessa versão, eu vou fazer um gráfico de colunas, né? Já fizemos de barras, já fizemos de linha, já usei a rosca, agora a gente vai fazendo de colunas. Então, inicialmente, a gente vai ter que agrupar o lucro por país. Então, mais uma vez, inserir gráfico dinâmico, já ficou enjoativo, né? Venho aqui em lista em ordem, aperto F3, escolho dados, ok, e dou ok, estou lá na Z42. Então o que eu vou fazer agora? Olha só, o país vai ser o eixo da categoria X e o lucro vai ser a soma de valores, tá legal? Fica sussa que depois eu dou essa dicasinha do mapa coroplético, como que é? Mapa coroplético. Mapa coroplético, né? Mas ó, olha só, então já fez aqui. O que eu vou fazer aqui? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, como eu fiz anteriormente, aqui nem vai precisar, nem vou mexer aqui nos valores, porque a gente não vai precisar isso aqui, mas se você quiser, você também pode selecionar, né? Pode selecionar, vir aqui no separador de milhares e diminuir as casas decimais, tá bom? Só para ficar padrão, já não vai fazer diferença aqui, mas ele já fez o gráfico aqui para mim, vamos lá. Agora vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Então aqui está o gráfico. Eu vou vir aqui, ó, o estilo do gráfico, deixa eu só desligar isso aqui. Em analisar, desculpa, desligo lista de campos, desligo os botões, venho um pouquinho mais para cá, deixa eu tirar esse gráfico mais para cá, então vamos lá. Então é o seguinte, no estilo do gráfico, eu vou selecionar, vou usar esse aqui, ó, esse aqui é bonitinho. Foi mais ou menos o que eu usei lá, tá certo? Então vou usar esse estilo de gráfico. Aí o que eu faço aqui? Eu pego aqui o eixo, esses títulos aqui do eixo X, que aqui que eu posso fazer? Na própria página, eu seleciono os eixos, seleciono o título do eixo X, na própria página inicial eu posso colocá-los aqui inclinadinho, ó, essa inclinaçãozinha aqui fica mais bonitinho, tá? Fica à vontade, né? Fica mais à vontade. Então aqui é o seguinte, no sinalzinho de mais, elementos do gráfico, eu vou colocar o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a legenda, porque eu só tenho essa informação, não preciso de legenda, né? No título do gráfico, eu vou colocar aqui lucro por país, né? Tá aqui no título do gráfico, né? Que mais? Acho que já tá mais ou menos. Outras duas coisinhas que a gente tem feito em toda a aula, né? Botão direito, opções de gráfico. Então aqui eu vou colocar lucro país, né? País. E vou dar um ok. E vou também tirar, né? Formatar, tirar o contorno da forma, sem contorno, para colocar ali, tá? Então agora, este gráfico, facinho, né, gente? Não é que tá facinho, é que nós já ficamos bons aqui, né, gente? Nós já ficamos bons. Então, este gráfico, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar entre as células F5, né? Desculpa, F6, aqui F6, né? F6. Opa, não, tá uma acima, né? Tá uma acima, desculpa aí, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Entre 5 e 6, né? Não, desculpa. É mais, entre 4 e 5, que agora aqui vai ficar meio pequenininho, né? Entre 4 e 5, tá? Isso. Eu vou aumentar ele aqui para terminar junto com outro gráfico.
Belezura? Belezura? Ó, deixa eu só tirar aqui. Ó, eu vou até diminuir um pouquinho o meu zoom. Ó, mas tá aqui os gráficos, né? Tá aqui os gráficos. Então, nós fizemos basicamente a primeira parte aqui da brincadeira, que foi gerar os gráficos, os gráficos dinâmicos. Foi gerar os gráficos dinâmicos. Lembrando que, à medida que os dados lá mudam, você atualiza aqui e ele muda automaticamente. Ainda não está muito bonito não, Mas toda essa boniteza, nós vamos fazer na próxima parte do vídeo, na próxima parte aqui da nossa aula, quando nós vamos dar um tapa aqui nessa planilha, e ver a cereja do bolo. Galera, até mais, já já a gente termina. Ei!